Scrum Master, o que você faz numa reunião de refinamento? Porque eu vejo muita gente confundir qual é o seu papel e deixar de gerar o valor que deveria estar gerando. Hoje eu vou te mostrar 3 momentos chaves em que o Scrum Master faz toda a diferença no refinamento e 3 armadilhas que você tem que evitar a todo custo. Sabendo sobre esses 6 pontos, você vai conseguir agir com muita mais propriedade e autoconfiança com o teu time. Os 3 momentos chaves que o Scrum Master pode fazer toda a diferença no refinamento é antes, durante e depois. Eu sei que está um pouco vago e o que eu quero dizer com isso? O primeiro momento chave, que é o momento antes do refinamento, o que importa é garantir que o PO fez o trabalho dele antes da reunião. Antes da reunião sequer começar, o PO já tem que ter criado o item no board, tem que ter escrito a user story, tem que ter escrito os critérios de aceite e precisa estar tudo isso lá no board certinho. Para quem pode estar iniciando nesse mundo e pode não estar muito familiarizado com os termos user stories e critérios de aceite, user story é a história do usuário. É uma forma de escrever uma necessidade que o PO está trazendo do cliente, de forma que não reste dúvidas para os desenvolvedores na hora que eles forem tentar entender o que o PO está pedindo. Os critérios de aceite são todas as características que aquela entrega tem que ter para ser considerada entregue de fato. Se essas coisas não forem feitas antes do refinamento, pode ter certeza que essa demanda em específico vai voltar com retrabalho, vai voltar com ajuste, o PO vai lembrar de coisas depois que ela já iniciou que deveria ter escrito antes, então o PO precisa refletir sobre o que ele quer, qual a necessidade que ele está atendendo antes do refinamento. Porque normalmente o que acontece quando ele não vem pronto para o refinamento para fazer a demanda? Acontece que ele faz na hora. Ele lembra, ele tem ali esse tópico ali, ele tem talvez até demanda criada, mas está só um título. E aí ele começa a esmiuçar a demanda ali no momento que o refinamento está rolando. Só que, obviamente, ele vai esquecer coisas que ele queria, coisas que eram relevantes, coisas que precisavam ser ditas. E ele vai lembrar quando? Quando os desenvolvedores estiverem desenvolvendo, quando ele for testar essa demanda, ou até quando subir em produção. O segundo momento-chave em que o Scrum Master faz toda a diferença no refinamento é durante, obviamente. Nesse momento, o PO está explicando as demandas para os desenvolvedores e os desenvolvedores têm que tirar dúvidas ou dizer se entenderam ou não. Aí eles também precisam entender como que eles vão fazer aquela entrega. Então, eles precisam também dar uma debatida entre si, como é que eles vão entregar tecnicamente aquela demanda. Nesse momento, o que você vai estar fazendo? Como vocês, como Master, você está ali para garantir que tudo vai acontecer de acordo com o que deveria acontecer, para a gente não desperdiçar tempo com mudança de assunto. Então, nesse momento, o que você vai estar fazendo? Você vai ter que garantir que todo mundo entendeu todas as demandas. Ou seja, não pode sair uma pessoa sem ter entendido o que era para ser entregue. Porque qual que é o lance quando as pessoas estão planejando uma sprint? Qualquer um pode pegar a demanda. E se naquele momento a pessoa não prestou atenção ou não entendeu tão bem, depois quando ela for pegar, vai gerar um retrabalho, talvez ela faça alguma coisa errada. Então você precisa garantir que todo mundo entendeu. E não só ficou em silêncio porque os outros falaram que entenderam e a pessoa não quer ficar mal na frente dos outros. Você precisa garantir que todo mundo entendeu. Às vezes o silêncio não quer dizer que todo mundo entendeu. Na verdade, o silêncio quer dizer que ninguém entendeu. Ainda sobre o momento chave 2, você também tem que ficar atento nas conversas paralelas ou conversas que não têm nada a ver com aquelas demandas que eles estão refinando. O que acontece? Às vezes, os desenvolvedores têm a mania de começar devagar sobre coisas técnicas. Se você acabar perdendo o fio da meada no que eles estão discutindo, você pode acabar não conseguindo interferir e eles podem perder 15, 20 minutos de reunião só debatendo coisas técnicas que não são relevantes naquele momento. O terceiro momento em que o Scrum Master faz muita diferença numa reunião de refinamento é no momento no final dessa reunião. Por quê? A última forma de você garantir que todo mundo entendeu o que precisava ser feito e ficou claro e conseguiram definir como aquilo vai ser feito é fazendo eles definirem qual é a duração daquela demanda. Nesse momento, eles estão se comprometendo praticamente com um prazo. Ainda não é o prazo, porque eles ainda não disseram quando vão começar, esse é só o refinamento. Eles não estão dizendo que eles vão começar na próxima sprint ou na outra, isso ainda vai ser decidido na planning. Só que no refinamento já é interessante dizer mais ou menos quanto tempo aquela demanda vai demorar para ser feita. Nesse momento, eles estão se comprometendo com essa duração, mais ou menos com um prazo, então eles vão ter que refletir com mais vontade se eles não estão deixando coisas passar, se não tem informações que estão faltando ali, se não tem definições, se eles realmente sabem como executar essa demanda. Então, esse momento é muito derradeiro, porque você vai ver que se alguém ficou quieto ou se você restou alguma dúvida que eles entenderam a demanda, na hora que você perguntar, tá, e qual é a duração dessa demanda, qual é o esforço que vai ter que ser empregado, qual é o tamanho dessa demanda, eles vão começar a refletir mais e talvez aí até surjam mais perguntas e aí você consiga entender se faltam informações ou não daquela demanda. Agora que a gente já falou sobre os 3 momentos chaves em que você tem um papel diferenciado,
Você também tem que ficar atento nessas 3 armadilhas que podem te prejudicar e prejudicar o time também. Primeiro, perda de foco. Segundo, vocabulário técnico. E terceiro, tarefa complexa. Sobre a armadilha número 1, perda de foco, essa é um tanto quanto delicada. Por quê? Você é a única pessoa que não tem o menor direito de perder o foco durante a reunião. Os outros também não devem perder o foco, só que eles perderem o foco é menos prejudicial da reunião do que quando você perde o foco. Por quê? O Scrum Master, ele normalmente não é uma pessoa técnica, é uma pessoa mais de gestão. Então, se você perde 30 segundos de fala, até 10 segundos de fala, você já perdeu todo o contexto, você já perdeu o fio da meada sobre o que está acontecendo. É nesse momento que acontece o congelamento, ou seja, quando você não está a fim de interromper porque você não está entendendo direito o que ele está falando e você não quer atrapalhar. Só que o problema é que uma reunião pode acabar assim, e aí você não vai entender quais foram os acordos que eles fizeram no final da reunião. E é muito melhor você admitir que se distraiu por um momento e pedir para eles repetirem e dar uma atrapalhadinha do que sair da reunião sem ter entendido como as coisas finalizaram. Segunda armadilha que você, como Scrum Master, tem que evitar a todo custo é o vocabulário difícil. Scrum Masters, como eu falei antes, em sua maioria não são pessoas técnicas, ou seja, elas não entendem termos técnicos. Muitas vezes você pode se sentir perdido ou sem entender nada do que eles estão falando, mesmo você prestando muita atenção. Não caia na armadilha de pensar que você não tem que entender. Você tem que entender sim do que eles estão falando. Talvez você não vá entender todas as siglas, todos os jargões técnicos, tudo o que eles falam. Mas à medida que a conversa avança, você tem que ir perguntando o que significa, o que eles querem dizer, se uma coisa vai conseguir ser feita ou não. De forma geral, você tem que entender. E não fica com vergonha de falar, não entendi, não sei, deixa eu anotar aqui. E também, quando eles começarem a te explicar alguma coisa, talvez eles vão um pouco além do que você gostaria de saber. Também não tenha vergonha de falar, não, tudo bem, todas essas tecnicidades, é assim que eu gosto de falar, todas essas tecnicidades não me interessam muito. Eu quero saber se A e B. Eu quero saber se vai funcionar, se não vai. Eu quero saber se trata sobre o projeto A ou sobre o projeto B. Eu quero saber se vocês estão falando do sistema A ou do sistema B. Então, também não tenha medo de interromper a explicação e falar, não, eu acho que está indo muito técnico, eu queria entender só essa parte. Então, a comunicação é o que vai te salvar. E não ter medo de falar as coisas, de perguntar as coisas. Você não tem que entender mesmo de tudo que eles falam. Na verdade, particularmente, na minha experiência, eu acho que é até interessante o Master não entender de termos técnicos. Porque assim, ele não cai na tentação de ficar tentando entender o que eles estão falando. Porque assim, como eu falei, um dos papéis do Scrum Master é você ter que ver se eles não estão viajando na hora do refinamento, estão indo para outros assuntos, indo para outras conversas, rodando muito em temas que não fazem sentido. Então, se você tiver experiência técnica e você entender do que eles estão falando, talvez você caia nessa armadilha de querer ficar também dando volta naquele assunto. Terceira armadilha que você tem que evitar de todo jeito é as tarefas complexas. Muitas vezes o que acontece? O PO traz um problema para eles resolverem, traz uma necessidade aos critérios de aceite. Só que a solução para resolver aquela tarefa não é tão clara, não é tão fácil de chegar. Às vezes tem muitos critérios, às vezes tem muitos pontos de divergência ali, e eles podem acabar rodando naquela tarefa e não conseguir chegar a lugar nenhum. Aqui você pode fazer duas coisas. Uma, abrir uma ferramenta de desenvolvimento compartilhado, desenvolvimento não, aquelas ferramentas tipo Miro e Figma, tu pode escrever na tela e as pessoas podem contribuir, ou até um bloco de notas e ir anotando quais são os pontos que eles convergiram, quais eles divergiram, quais que eles precisam definir e o que eles precisam fazer. Você precisa ajudar eles a chegar num consenso, num ponto comum, porque às vezes só falando eles não conseguem chegar a lugar nenhum. Ou você pode também, por outro lado, sugerir uma outra reunião para refinar melhor tecnicamente aquela tarefa. Às vezes, tudo que eles precisam é abrir o código e ver o que realmente está acontecendo ali dentro. Ver como é que o sistema se comporta, quais as regras que já existem, porque às vezes não está na cabeça deles exatamente o que é e às vezes os códigos são muito complexos. Então você pode sugerir uma das duas coisas, ou até as duas coisas. Você pode tentar fazer essa intervenção de que eles vão ter uma convergência de ideias, ou você pode ver que isso não deu certo e sugerir essa reunião em outro momento, ponderando menos pessoas do time, né? Que não seja todo mundo envolvido ali. Esses são 6 pontos essenciais para você trabalhar sobre as reuniões de refinamento. Você sempre tem que pensar, nessa reunião, eu fui mais um facilitador ou eu servi mais como um assistente de agendamento? Se você se identifica mais com assistente de agendamento, você tem que se dedicar mais na sua autoconfiança e no seu papel sobre essa reunião para que você tenha o melhor resultado como Scrum Master e traga o melhor aproveitamento possível para o time desse momento, dessa reunião que eles se juntam para fazer o refinamento das demandas.